Aí o capítulo 1110, A Queda dos Planetas. Vambora! A história de capas, no final das contas, é da Yamato, não é da ilha inteira de Wano. Então talvez não é coisa da Pluton, mas talvez seja também, né? E basicamente ela tá falando ali com o Momonosuke que ela vai viajar como se fosse o Oden. Beleza, vamos ver o que vai dar nisso aí, né? Imagino que a gente vai ver bastante o Wano nessa história dela. Eu gosto muito da Yamato, então é sempre bem-vindo. Mas vamos lá começar o capítulo. A gente começa o capítulo logo depois do que aconteceu no último, e aqueles raios negros bem densos estão caindo na ilha de Egghead, e a gente vê um shot ali de longe com a Bluegrass em cima da girafa aquática ali, sei lá, vendo aquilo de longe com os outros marinheiros, e eles também estão sem entender o que é aquilo, porque tirando aquelas pessoas que estavam bem perto do Saturn lá no início, ninguém viu como que ele é, e ninguém tem ideia talvez do que é um Gorosei de verdade. E alguns dos marinheiros que viram o Saturn começam a ligar os pontos já, e assim como os marinheiros, os gigantes ali que pegaram o Frank e a Bonnie também percebem aquilo. É uma visão bem aterrorizadora, se vocês param pra pensar, né? E aí a gente corta pra uma das praias ali, que tá os pacifistas e os gigantes atacando a marinha. É muito da hora que, tipo assim, o cara tá atirando uma flecha, mas por ser uma flecha de gigante, deve ser quase que uma árvore inteira, né? O estrago que aquilo tá fazendo ali no barco. Mas é bem bacana de ver ali a escala entre os gigantes e o pacifista, porque o Kuma já era bem grande, imagina o tamanho desses gigantes mesmo. E aí a gente vê um shot ali do Dory e do Brog com os outros gigantes do bando deles andando pelas florestas até a situação que tá acontecendo com o Luffy. Só que aí a gente vai pra Maria Joa, e apesar que a sala agora tá vazia, que a gente vê até ali o círculo demoníaco que eles usaram pra teleportar, a mensagem do Vegapunk ainda tá passando no Dendemushi. E ele tá falando ali um monte de besteira, né? Que ele inventou café instantâneo, uau! Aí ele vai lá todo impaciente e pergunta, quantos minutos já foi? Aí o Shaka provavelmente responde ali que não eram 10 minutos exatamente, era só uma estimativa. Mas só se passaram 3 minutos, ainda faltam 7. E aí a gente pula lá pra Egghead e vê os círculos demoníacos saindo do chão, igualzinho foi quando o Saturn saiu do barco e foi pra ilha. E se vocês aproximarem ali, vocês conseguem ver que cada um dos círculos tem os números diferentes. Quando o Saturn apareceu, ele era o número 5 e agora o número 4 ao 1 chegaram. Enquanto isso tá acontecendo, tá ali a aranhazinha Boi correndo atrás do Luffy. Quando tava nessa cena, a gente vê uma fala lá do Vegapunk ainda, que eles falam basicamente que, vamos começar como a gente planejou. Eu já vi muita gente, eu também fiquei meio confuso do que isso significa. Significa que eles vão esperar os 10 minutos mesmo? Ou eles já vão parar ali e começar a falar as coisas que eles planejaram? Não dá pra saber ainda. Ou talvez na versão japonesa já tenha como saber. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. E nesse momento, quando o Saturn tá correndo atrás do Luffy, aquelas sombras dos círculos mágicos vão começando a tomar forma. A gente já começa a ver mais ou menos os formatos que eles vão tomar daqui a pouquinho. E o Vegapunk continua falando que mesmo se eles esperarem aqueles 10 minutos, não vai ser o suficiente pra ninguém parar eles. Será mesmo? Agora a gente vê o Sanji correndo com o Vegapunk pra tentar levar ele pra algum lugar seguro. E ele já pensa bem rápido que quanto antes ele avisar a Nami e os outros, melhor vai ser. Então ele já se prepara pra isso. Só que aí a gente já volta lá pro Luffy e ele fica ali com aquela reação absurda dele. Um já tava chato, agora tem 5. E aí a gente vê os 5 poderes dos 5 Gorosei. O poder do Saint J. Garcia Saturn é o Gyuki ou o Shione, que é um yokai. A nova forma do Saint Marcus Mars é o Itsumade, que é uma ave bem louca yokai também. Do Saint Topman Warkari é o Hoki, que é basicamente um porco do mato, sei lá, também yokai. Basicamente todo mundo aqui é yokai, quase todo mundo. O Saint Itambaron V. Nusjuro é o Bakutsu, que é um yokai cavalo demoníaco do inferno esquelético. E o último, que não é um yokai, é o Saint Shepherd Jupiter, que é basicamente um sandworm. Não é worm de minhoca, não, é worm, que é uma palavra mais puxada pra wyvern, por exemplo. É basicamente um dragão, mas é uma minhoca do deserto, no final das contas. E ele é o único que o nome do poder não é escrito em kanji, é em katakana. Então ele é o único que não é yokai. Por que ele é o único que não é yokai? Não sei, mas vale a pena ressaltar que a aparência
aparência dele é consideravelmente mais nova do que a dos outros. Então pode ser que seja um caso que, tipo, tinha um Gorosei antes dele, que era um yokai, mas quando aconteceu alguma coisa com ele e o Saint Jupiter entrou no lugar dele, ele pegou um poder que não era um yokai, era apenas uma lenda de outro lugar do mundo. Que se você não percebeu ainda, a gente vê esse shot insano. Isso aqui é de colocar no wallpaper do computador, do celular, de qualquer coisa, imprimir, colocar no pôster no quarto, porque é muito bonito. Então todos os Gorosei são talvez uma Akuma no Mi, não dá pra gente falar ainda, mas pelo que a gente sabe até agora, são Akumas no Mi mitológicas, que são bem bizarras. Nessa cena a gente vê a aparência de verdade de todos eles, fora daquelas formas pretas esquisitas. E todos têm um design simplesmente sensacional. Só o Roki, que é um pouquinho normal demais em relação aos outros, mas é muito foda tudo. E tá o Ruffy bem pequenininho ali de baixo, muito bacana, nossa senhora. E aí, como eles não estão tolerando qualquer merda que tá acontecendo, e não vai ser ninguém que vai parar eles, e o primeiro a se mexer é o Bakotsu. E ele já se lança correndo no meio da floresta. E a gente vê que ele tá indo atrás de um pacifista que tá atacando os marinheiros lá. E enquanto ele tá correndo pela floresta, a gente vê o formato dele saindo do Bakotsu de volta pro formato humano, entre aspas. Só que não é o formato humano, é o formato híbrido dele que fica parecendo um centauro. E ele literalmente corta o pacifista. Só que ele não bem corta também direito. É um corte um pouco diferente. E talvez parecido com o do Brook. Eles não viram nada e o pacifista foi cortado. Que estranho. Só que o Ethan não para e ele vai cortando um por um, pacifista atrás de pacifista. E já começam os relatórios dos marinheiros. Parece que foi visto um cavalo galopando pelas praias de Egghead. Os pacifistas desse lado acabaram. Aqui também. Que cortes esquisitos são esses? Aí alguém percebe. Não são cortes, eles estão congelados. Só que aí a gente corta pro Sanji vendo o Itsumade subindo. E ele tá tentando contatar a Nami-san. É um pouco explicar o que tá acontecendo aqui embaixo, mas não dá pra perder tempo. Sai daí agora. E aí a gente volta pro que tá acontecendo com o Ethan e os pacifistas. E ali a gente tem um médico, sei lá, cientista da marinha vendo o que aconteceu com os pacifistas. E pelo jeito o circuito neural dos pacifistas foram paralisados temporariamente porque eles foram congelados. Então os marinheiros ficam todos felizes que aquilo que estava acontecendo ali, aqueles raios, aquela coisa toda, são aliados deles. Não tá errado, mas também não são muito aliados da marinha não, mas também. E nesse momento o Doberman não vai perder os esforços que ajudaram eles e esse é o momento de eliminar a Bonnie. E agora a gente volta lá pro Itsumade, que chegou lá em cima em Labo Stratum. Aqui a gente vê as duas situações acontecendo. Em cima tá o pássaro demoníaco e o Sanji contatando a Nami, o Sop e tal. Apenas foquem em escapar, porque literalmente um monstro voador tá voando aí pra cima. Corram agora, não percam tempo. Só que lá embaixo a gente vê a linha inteira que o Ethan tá fazendo atrás dos pacifistas e eliminando um a um. E os marinheiros conversando entre si. A Bonnie foi vista lá no nordeste da ilha, junto com um bando do Chapéu de Palha. Metade dos pacifistas já foram neutralizados. Quem quer que seja fazendo isso tá nos ajudando. E é aí que o Itsumade se joga no Force Field e a gente vê uma explosão ali. Não dá pra entender se ele já conseguiu atravessar o Force Field ou se ele foi parado antes, mas de qualquer forma, não vai acabar aí, alguém vai ver isso, porque ele vai entrar. A gente continua vendo o Ethan cortando ou congelando os pacifistas, mas aí a gente volta lá pro Luffy e o Saturn, com o Hulk ali do lado e o Sandworm lá atrás, e ele começa a se mexer, e o bicho se joga dentro da terra. O cara tá cavando, é tipo uma minhoca. Luffy, o cara é literalmente uma minhoca gigante na sua frente. Você acha que não é uma minhoca, cara? Mano... Mas enfim, a gente corta lá pra cima, pra Labo Stratum, só que eles ainda não perceberam o Itsumade explodindo lá no Force Field. E aí a gente vê que quem respondeu a ligação do Sanji não foi a Nami, foi o Usopp. E ele tá respondendo, dá pra gente correr, só que o Zoro e o Jinbe não chegaram ainda, cara. A gente conseguiu se encontrar com o Brook e a Lilith, e ainda bem que o Sunny tá bem. E lá no fundo tá a Lilith e o Brook conversando, ou sei lá, né, porque a Lilith tá literalmente chutando as bolas do Brook. Mas enfim,
já que a gente falou deles, agora a gente vai pro Jinbei e pro Sanji. A gente vai pro Jinbei, que também tá escutando a mensagem do Sanji. Parece que a situação tá feia aí, hein? Se o Zoro ainda estiver lutando, eu vou ter que arrastar ele à força. Agora a gente vê a luta do Zoro. E no exato momento que o Lucci consegue tirar a Ema, parece... Acho que é a Ema, não é? Parece que é. Das mãos do Zoro e ela sai voando. E o Lucci ainda tá tentando entrar na cabeça do Zoro, que até no momento tava dando bem certo, né? Então, é tentador ficar sem saber o que é a fonte desse haki insano lá embaixo. O Zoro tá respirando forte ali e fazendo a observação, realmente. Tá se espalhando por todo lado. E de longe chega o Jinbei, que tá conversando com o Sanji. Parece que eles ainda estão lutando. Aí o Sanji fica putaço ali. Que Magma idiota. Que fardo inútil pro bando. E de longe o Zoro escuta aquilo e já entra no insano rage de provar o Sanji errado. E é aí que o Orochi chega, mandando Madara pra cima do Zoro. Enquanto o Lucci tá vindo, o Zoro pega a Ema que tinha saído voando, Santorio, a caçada rarrava do leopardo, e literalmente dá KO no Lucci. Tipo assim, na situação toda ele poderia já ter feito isso muito tempo atrás, né? Mas, sei lá, muita gente tá vendo muito problema com isso. Eu não vejo tanto, mas realmente eu reconheço que numa situação toda que tá acontecendo, não era a hora do Zoro tá brincando de lutar contra o Lucci. Se ele conseguia fazer isso desde o início, por que ele já não tinha feito, né? Bastou o Sanji xingar ele pra ele fazer a parada direito, né? Enquanto tá lá, Nami, o Sop e o Jinbe todo preocupado com o que ele tava fazendo. E cadê ele? Mas, enfim. E a gente vê que o Jinbe também fica com uma cara de... Mano, você poderia ter feito isso há muito tempo. Mas enfim, a gente volta lá pro Luffy e debaixo dele tá aparecendo ali a Sandworm, que literalmente come ele, mano. Isso aí é um grande flashback à Ilha do Céu, né? Mas enfim, os gigantes estão chegando ali também pra dar um outro flashback de Little Garden. E eles mesmos percebem isso. Que nostálgico, hein? Dentro da barriga escura de tal criatura não é um lugar pro Deus do Sol ficar. E a gente vê um shot mega insano dos dois ali. Taiyo Noki cortando o Gorosei no meio e o Luffy saindo de lá de dentro. Rindo que nem um desgraçado, né? E o Luffy finalmente percebe que os gigantes estão ali. E ele fica felizão de ver as caras de alguém que ele não via há tantos anos. Já faz muito tempo, hein, Mugiwara? A gente veio ver você, ficar esperando não tava muito legal não, cara. E no próximo capítulo a gente vai ver um color spread. Tipo assim, o capítulo foi muito foda, cara. Muito foda. Não, muito foda. Mas, por causa do final, do poder do Nika, do Luffy, a situação não ficou tão tensa, igual talvez deveria ser, entende? Tipo assim, para pra pensar, cara, são 5 Gorosei chegando ali do nada, botando terror na ilha inteira pra conseguir parar o Vegapunk de transmitir aquela situação toda. Cara, seria uma situação simplesmente aterrorizante, de caramba, o que eles vão fazer? O Vegapunk não vai conseguir transmitir, só que por causa da insanidade do Luffy, de ficar felizão ali, foda-se, e desse final todo felizão do reencontro dele com os gigantes, essa intensidade dos Gorosei chegando, ficou um pouco menor, se é que vocês me entendem. A gente não sai do capítulo tipo, o que vai acontecer no próximo, porque agora ferrou. A gente sai tipo, tá na hora da treta. Mas enfim, muito interessante ver todos os formatos yokai dos Gorosei, até mesmo o que não é yokai, né? Mas enfim, até a semana que vem.